Bem-vindo a mais uma aula JX. Nessa aula nós vamos ver a função banco de dados. Essa função usa três argumentos: banco de dados, campo e critério. Na opção banco de dados, é o intervalo de células que constitui a lista ou banco de dados. Na opção campo, indica o número da coluna dentro desse banco de dados que será usada na função. As colunas de dados na lista devem ter um rótulo de identificação na primeira linha. Na opção critérios, é uma referência ao intervalo de célula que especifica as condições para essa função. A função retorna informações da lista que atende às condições especificadas no intervalo critério. O intervalo critério inclui uma cópia do rótulo da coluna na lista para a coluna que você deseja resumida pela função. Eu coloquei aqui BD função, mas aqui é apenas a sintaxe da função. Ela é constituída por BD, que é a função mesmo, banco de dados. No campo função é colocado mínimo, máximo, maior, total, multi. E aqui é a sintaxe. São três campos separados por ponto e vírgula. Assim que você coloca igual BD, o Excel ele dá todas as funções aqui referente à função banco de dados, ou seja, BD contar, BD extrair, BDD, max, média, min, multi, soma e por aí vai. Nessa aula nós vamos aprender soma, média, max e min, todas elas com o BD. Vamos aplicar aqui a função banco de dados nesses campos vinculado a essa tabela aqui. Para isso precisamos fazer o que eu tratei na aula anterior, que é nomear a área. Primeiro nós vamos nomear essa área aqui como vendas. Eu vou clicar aqui, selecionar ela, vou vir aqui e nomear como vendas. Nomeado, vamos colocar aqui o total de vendas. Para mim saber o total, eu tenho que utilizar essa coluna aqui. Então, eu quero os dados do total de vendas, incluindo essa coluna. A função é BD. BD. Se eu quero o total de vendas, eu vou fazer uma soma. Então, BD soma, abre parênteses, banco de dados. Ele está pedindo agora o banco de dados. Quem é o banco de dados? É a lista que a gente deseja utilizar. No nosso caso, eu utilizei a função nomear área. Eu poderia muito bem colocar aqui de A3 até, que é o 2 pontos, G26 e apresentar o mesmo resultado. Contudo, se a gente tiver uma planilha, como vão ter muitas aí, milhares, que tem 150 colunas e 5.000 linhas, você vai ficar procurando aqui na barra de rolagem até chegar a coluna que você quer, para você voltar e colocar na fórmula e depois descer até chegar na linha 5.000 para depois você chegar na fórmula. Não, para isso que serve a área nomeada. Eu nomeei como vendas. Eu vou escrever aqui vendas. Assim que eu escrever vendas aqui, ele sabe
que é essa área que eu selecionei, que eu estou querendo utilizar na fórmula. Vou dar um ponto e vírgula. Qual é o campo? O campo, como eu disse, indica o número da coluna dentro do banco de dados, que será usado na função. Então, é só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero fazer a soma na coluna 7. Eu vou chegar aqui e colocar o número 7. Coloquei o número 7, dou mais um ponto e vírgula. E agora, quais são os critérios? Os critérios é quais células eu quero somar. Então, eu vou selecionar da célula G4 até a célula G26. Que também poderia colocar uma área nomeada, agora com outro nome, não poderia ser vendas. Por isso que eu expliquei na aula anterior que você pode colocar vários nomes de várias áreas na planilha. Contudo, tem que ser nomes diferentes. E o que vai diferenciar é o comentário que você colocou. Terminei aqui, fecho parênteses. E agora é só dar um enter. Então, ele fez a soma dos dados dessa planilha da função 7. Agora eu vou colocar a função BD média. Os parâmetros são exatamente os mesmos. Vou colocar aqui e gravar para vocês entenderem que dá para fazer das duas formas. Da forma mais difícil, que é digitando e depois clicando e arrastando e nomeando e trocando apenas os nome das fórmulas. Igual BD, abre parêntese, vendas, ponto e vírgula, 7, ponto e vírgula, G24, G4 até G26. Fechar aqui. Mas foi até bom isso acontecer aqui, porque o Excel aqui disse que eu inseri argumentos insuficientes para esta função. Bom, eu estou olhando aqui, eu inseri todos os argumentos, porque ele pede 3. 1 que é vendas, ponto e vírgula, 7, ponto e vírgula, o critério que eu estabeleci. Quais são os argumentos? A função BD. Eu quero a BD média, eu não quero BD de banco de dados, que é uma função que a gente vai ver lá na frente. Eu quero a BD média. Então, tá faltando aqui o nome média. Observação. Eu já informei no curso de Excel básico que o Excel 2007 em português, ele quer exatamente do jeito que está no código do programa. Se tem acento na função, coloca com acento, senão vai dar erro. Vou dar um enter aqui, ele colocou a média. Vou digitar de novo. BD. Agora o que é que a gente quer? A maior venda. Max. Banco de dados. Vendas. 7. G4 até G26. Fecha parênteses. E BD min, abre parênteses, vendas 7, G4, G26, fecha parênteses. Pronto. Então aqui ele informa nada mais, nada menos do que a soma total de vendas, que eu fiz a função soma aqui para conferir se realmente o valor bate 2.974,47 aqui 2.974,47. A média de vendas, a maior venda e a menor venda. Se quiserem conferir qual é a maior e qual é a menor, a gente utiliza aquele argumento que eu já falei na aula anterior, que é classificar de A a Z. Aqui a menor
34,84, a maior 64, 264, tá aqui. A gente fez a função na mão aqui, escrita. Eu vou desfazer aqui para fazer novamente, para vocês verem que é só clicar e arrastar e mudar pequenos parâmetros. Se for uma função muito grande, então vocês vão ver que isso aqui vocês vão utilizar muito e vai adiantar a codificação, o nível de função da planilha que vocês estão trabalhando na hora que vocês estiverem desenvolvendo sua planilha. Igual BD soma, abre parêntese. Banco de dados, eu sei que é vendas, ponto e vírgula 7, ponto e vírgula de G4 até G26. Aí eu coloquei um ponto e vírgula aqui, que é 2 pontos. Fecha parênteses, ok. Pronto. Tá aqui. Eu vou só clicar e arrastar. Nesse caso aqui, clicar e arrastar, a gente cai num problema que a gente viu no curso de Excel básico. Se eu clicar e arrastar, observem essas informações aqui, ó, G4 e G26. Eu vou clicar e arrastar. Aqui ele muda para G5 e G27, G6 e G28, G7 e G29. Eu quero que fique apenas G4 e G26, porque eu só tenho essa coluna aqui que começa em G4 e termina em G26. Se eu fizer com que ela utilize os dados de G27, já vai cair aqui numa soma ou em qualquer outro dado que pode ter na sua planilha que atrapalhe a função. Eu vou vir aqui e vou dar uma referência absoluta, que a gente já viu no curso de Excel básico. Basta clicar a seta, basta clicar a tecla F4 no seu teclado e ele coloca esses dois cifrão aqui para não mover nem a coluna e nem a linha. Clica aqui no G26, aperta a tecla F4 novamente e está feito. Bom, tá aqui. Agora basta clicar e arrastar. Bom, parece que resolveu. Não, porque eu quero média, maior e menor. Agora que está já colocado, eu não vou precisar digitar nem isso aqui e nem isso aqui. A única coisa que muda na função é esse parâmetro aqui, ó, do meio. Nenhum é média, no outro maior e no outro menor. Aqui eu vou colocar média. Dou um enter. Aqui eu já vou colocar max. Dou um enter. E aqui eu vou colocar min. Dei um enter, tá aí os três valores. Essas são as funções banco de dados. Vocês viram aí que tem muito mais função. A gente vai trabalhar em cima dessas aqui, porque a gente vai fazer umas alterações aqui em cima para assim que ele, vamos supor que eu quero escolher a loja, escolher o gênero, escolher o vendedor, e ele vai criar uma referência a esse campo aqui que eu escolhi e automaticamente vai dar o máximo, médio, mínimo e total de vendas dos critérios que eu colocar aqui em cima, que é uma parte de um Excel mais dinâmico. Ou seja, se eu colocar aqui que a loja foi Bahia, dá um enter. Colocar aqui que o gênero foi infantil e que o vendedor foi Carla, automaticamente
ele vai me informar aqui que Carla teve um total de vendas referente ao gênero infantil na loja Bahia X. Teve uma média de vendas X, a sua venda maior foi Y e sua menor venda foi Y. É você fazer com que esses dados aqui eles sejam alterados e dinamicamente ou automaticamente os de cá sejam alterados também, que é um recurso que a gente vai utilizar muito, que é a vinculação de dados. Só para vocês entenderem aqui, você vem aqui, clica em lista, escolhe vamos supor, vocês têm aqui gênero, só para entender, informática, infantil, direito. Eu posso muito bem aqui colocar aqui no gênero uma lista de dados, para na hora que você precisar escolher, você não precisa estar digitando. Eu seleciono aqui, ó, dou OK, pronto. Aqui foi criada uma lista com as informações informática, infantil e direito. Quando você escolher aqui e escolher que a loja foi Bahia SP RJ, se você chegar aqui e colocar by SP e que o vendedor foi Carla, Bruna, Diego, aí você já tem 3 critérios, já que não precisa estar digitando. Você vai escolher aqui a loja que você quer, Bahia, quer com produto com gênero direito e com o vendedor Diego, eu escrevi até errado aqui, Diego, clicou aqui, automaticamente já vai ser alterado essas informações aqui, que também automaticamente você pode criar um gráfico aqui de coluna. Vou apagar que eu fiz errado. Você cria um gráfico de coluna, coloca aqui do lado, que você já pode vincular esse gráfico a esses valores aqui. Ou seja, à medida que você muda essa informação aqui, ela muda aqui e automaticamente muda o gráfico. Mudou aqui de direito para infantil, vai mudar aqui e vai mudar o gráfico. Você torna seu Excel mais dinâmico. Como é uma coisa que é só para vocês entenderem, vamos com calma aqui, vamos ver essa função BD. Eu espero que vocês tenham entendido a videoaula e até a próxima aula.